Boa noite, igreja. Vocês perceberam ontem que eu não fui cumprimentar ninguém na porta mais, né? Mas é que eu tenho um atendimento a uma pessoa depois do culto, então eu tenho que ir para atender uma pessoa. O tempo que eu fico cumprimentando vocês dá para uma pessoa vir falar comigo. Então, por isso eu tenho que sair do púlpito para a sala pastoral para atender a pessoa, porque senão eu vou me embora muito tarde. E vou dormir muito tarde. Quem vai me levar vai ficar muito tarde. Quem vai fechar a igreja vai ficar muito tarde. Então, tem uma logística envolvida nessa coisa. Então, os irmãos, me perdoem de eu não estar indo mais à porta cumprimentar vocês. Hoje à noite nós vamos falar a respeito da natureza carnal. Não saiu essa. Eu estou vendo ali, pensei que estava ali, mas não está não. Saiu agora, isso. É a natureza carnal e o Espírito Santo. Irmãos, o segredo para receber o batismo do Espírito Santo é a gente definir, entender e estudar essas naturezas dentro do ser humano. Eu nasci na igreja e eu nunca me preocupei com essa coisa de natureza carnal. Para mim, eu só tinha essa natureza, a natureza do Dilson Bezerra. Eu nunca parei para pensar que dentro de mim havia uma natureza espiritual e havia uma natureza carnal. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, eu vi muitos sermões sobre isso, mas eu nunca parei para mergulhar fundo nesse assunto e tentar entender que existe duas naturezas pelejando dentro do meu coração. E é interessante que a natureza carnal, ela se organiza para satisfazer o nosso ego. Então, racionalmente, a gente escuta, por exemplo, que eu preciso guardar o sábado, né? Eu tenho que guardar o sábado é o dia do Senhor. Então, racionalmente, eu quero guardar o sábado. Então, a natureza carnal, ela providencia os meios para que o nosso ego seja satisfeito. E se a minha satisfação é guardar o sábado, então eu vou me esforçar para guardar o sábado. Então, se a minha mente disser que para ser um bom cristão, eu tenho que chegar na igreja às 9 horas, no sábado de manhã, então a minha natureza carnal, ela me programa para eu estar aqui às 9 horas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a natureza carnal, ela tem condições de desenvolver algum tipo de espiritualidade na nossa vida, que se reflete no comportamento, não no coração. Não no coração. Mas no comportamento, sim. Porque, por exemplo, eu tenho um sujeito que eu não gosto dele, e a gente se desentende, e aí vai vir a Santa Ceia, e eu sei que eu preciso estar de bem com ele, então eu vou lá e digo, olha, vamos acabar com essa farofa aqui, vamos se abraçar, beijar, lavar os pés um do outro e tal. Aí no caminho para casa, eu falo para minha mulher, graças a Deus que eu me reconciliei com aquele fulano lá. Entendeu? Mas agora é ele lá e eu aqui. A natureza carnal, ela reconciliou você. Ela diz para sua mente que você está reconciliado. Mas você percebeu que ela levou você a ter um comportamento que acalmou a sua consciência, que disse para você que você está reconciliado, mas você, na verdade, o teu coração não está reconciliado. Não é esse tipo de reconciliação que Deus espera que a gente tenha. Então, a natureza carnal, ela é enganosa. E a natureza carnal, ela produz o cristianismo através do comportamento. É por isso que, às vezes, a gente, por exemplo, eu sou vegetariano. Não sou vegetariano. Mas eu não como carne. Porque se eu digo assim, eu sou vegetariano, então eu não posso comer carne hora nenhuma, porque se eu comer carne, eu estou traindo meu vegetarianismo. Eu não como carne porque eu acho que a carne não faz bem para mim. No céu não vai ter carne. Não quero comer carne. Eu amo o meu Senhor. Ele está se esforçando para me levar para a eternidade. Eu não quero comer carne.
Mas se eu estiver num lugar que eu precisar comer carne, eu vou comer carne. Mas é uma coisa espiritual. Eu não como carne, isso não tem nada a ver. A gente às vezes quer ser dogmático no comportamento, achando que o comportamento dogmático vai levar a gente para o céu. Não vai levar. Essa vai ser a tragédia do adventismo. As pessoas que passaram a vida toda andando na linha do pode e do não pode, e chegou no fim e não entrou no céu. Pior que o cara ficou lá fora no mundo gozando, bebendo, farrando, no fim ele foi para o mesmo lugar que você vai. Todos os dois vão estar lá no mesmo fogo. A diferença é que um vai queimar rápido, o outro vai queimar mais lento. Então vai ter diferença. Vai ter diferença. Mas, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: a natureza carnal, ela é extremamente enganosa. Porque a natureza carnal, ela opera para satisfazer o coração, não para satisfazer a Deus. É por isso que tem muita gente brigando por cargo aí, para ser ancião de igreja. Tem muita gente que é autoridade, né? E tem, às vezes é um desejo incontrolável. Incontrolável. Eu me lembro que eu organizava o meu ancianato para todo mundo concordar comigo. E aí um dia eu cheguei elegei um ancianato, e quando chegou na reunião do ancião, o meu ancião ele falou assim para mim, ele falou assim, ó, eu vou estar sempre contra o senhor, porque não pode os anciãos tudo concordar com o senhor. Eu já anotei o nome dele na minha fichinha aqui. Falei, eu vou ter que dar um jeito nesse ancião aqui. Levou um tempo para eu descobrir que a igreja é de Deus, não é minha, não. Levou um tempo para eu descobrir que eu preciso deixar o Espírito de Deus me usar, para que eu seja o servo da igreja. Levou um tempo para que eu pudesse entender que quem vai ser o último vai ser primeiro. Amém, igreja? Eu gosto dessa. Eu lutava muito para ser o primeiro. Eu sempre queria. Vocês sabem que eu tenho um temperamento tão ruim que quando eu perdi o jogo de futebol, eu ia para casa e ficava 3 dias doente. Como é que eu perdi aquele jogo? Brigava com o meu time. Era uma coisa terrível. Levou um tempo para eu entender que no reino de Deus, quem é primeiro está perdido. Melhor você ser último. Quem é humilde, quem é servo, vai ser grande. Os valores lá em cima são invertidos. E a gente aqui, a gente não entende. Porque a natureza carnal, ela vai pegando a gente e vai massacrando. Mas nós precisamos entender que há duas naturezas. Pode acontecer o caso que você está tão dominado pela sua natureza carnal espiritual. A natureza carnal espiritual. Que você não consegue nem perceber que tem dentro de você uma natureza espiritual. E é através dessa natureza que a gente vai amar o próximo como a nós mesmos. É através dessa natureza espiritual que a gente vai amar a Deus todas as coisas. Quando a gente olha o sermão do monte, né, que Jesus colocou ali os princípios do reino, um sermão danado aquele lá. O sermão diz assim, ó, não julgueis para não seja julgado. Né? Ora pelos que te perseguem. Se alguém te der um tapa na cara, tu dá o outro. É um sermão assim meio forte. Porque ele vai contra a natureza carnal. Ele vai contra a natureza carnal. Ele vai colocando a natureza carnal na parede. E fica difícil para você deixar que o Espírito Santo faça por você o que você não pode fazer por você mesmo. E essa é a melhor definição de justificação pela fé. É você deixar que o Santo Espírito entre na sua vida e faça por você o que você não pode fazer. Por exemplo, se o cara der um murro na minha cara, eu dou outro murro na cara dele. Só o Espírito Santo pode fazer eu levar um murro na cara e ficar passivo e dizer, olha, a outra está disponível se você quiser, né? Ainda que depois que ele der do outro lado, eu meto na cara dele, já se cumpriu a Bíblia, agora toma aí. Viu que a natureza carnal tem saída para tudo? A natureza carnal, ela tem explicação para tudo. O cara faz um pecado, e às vezes eu fico pensando assim, mas é tão simples você dizer assim, olha, me perdoa, eu errei. E a pessoa vai, né? Eu quando comecei a fazer, eu não fazia isso, eu nunca pedia perdão para ninguém. Eu sempre tenho uma explicação. Quando eu comecei a pedir perdão, os irmãos chegam a ficar chocados. Falaram, não, isso não é normal.
Eu falei, é verdade, para mim também não é não. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Eu me lembro no meu primeiro ano de ministério, que eu cheguei no distrito e tinha uma escola. Eu fico traído pelo tempo com essas histórias que vem na hora aqui. Não está no script. Tinha uma escola lá e tinha uma diretora da escola. E todos os meninos da igreja estudavam na escola. Mas havia uma cidade próxima do meu distrito que o prefeito era adventista. Construiu a igrejinha lá, tinha a igrejinha, uma cidade próxima. Uns 40, 50 quilômetros, eu acho. E a filha daquele prefeito estudava na escola adventista. E era o meu primeiro ano como pastor lá. Quando chegou o 7 de setembro, a escola tinha o costume de desfilar no 7 de setembro, na cidade. E tinha os instrumentos, era uma escolinha pequena, primária, mas muito bem organizada, né? E a diretora falou, olha, como é que a gente vai fazer? Todo ano a gente quer que os alunos desfilem, mas é uma bagunça, só a metade vai, outros os pais não vão. Eu não sei o que fazer. Eu falei, não, esse ano aqui todo mundo vai desfilar, eu falei. Vai desfilar, mas como? Você vai baixar um decreto aí na escola, que quem não desfilar vai ser expulso da escola. Eu falei, mas isso vai dar problema. Isso vai dar problema, porque vai ter gente aí que não vai desfilar, e é gente grande. Eu falei, ele é para os pobres, a lei é para os ricos. A lei para o rico e para os pobres. Pode promulgar aí. Vocês verem como a natureza carnal é terrível. A diretora da escola mandou a carta para todos os pais. Aquilo criou um rebuliço na igreja, mas é o pastor, foi o pastor. Não, não foi o pastor, foi a diretora, aquela confusão. Chegou o dia do desfile e todo mundo desfilou. Só uma pessoa não desfilou. A filha de um irmão. Quem foi a filha de quem não desfilou? Que construiu a escola. Que fazia tudo pela escola. Que pagava o déficit da escola. E a diretora entrou num pânico terrível. Ela falou, pastor do céu, e agora? Eu falei, agora não tem nada não. A lei está aí para ser cumprida. Você pode mandar uma carta para os pais dizendo que ela está expulsa da escola, não vai mais estudar. O senhor tem certeza disso? Eu falei, como meu nome é Dilson Bezerra. Você pode mandar aí. Eu não sabia bem, o meu primeiro ano lá, eu sabia os efeitos que aquilo ia dar, eu não estava nem pensando nisso, né? Mas aí quando foi uma semana depois que as cartas foram, aí bateu na campanha da minha casa, quando eu olhei, lá vinha lá o prefeito e a mulher dele. E eu falei, o negócio agora vai pegar. O negócio agora vai pegar. Quando eu abri, eu vi que a fumaça já vinha assim, por cima, né? Mas, pastor, você não sabe o que aconteceu, eu vim aqui e não sei o que, bababá, e isso não se faz. Mas o que aconteceu? A diretora da escola expulsou a nossa filha, porque a nossa filha não desfilou, e a gente ajuda essa escola, faz tudo para essa escola, e como é que isso pode estar acontecendo? E eu falei, foi mesmo? Ela fez isso? Vergonha de contar isso, né? Mas aconteceu, viu? A vergonha de contar isso, mas aconteceu mesmo. O egoísmo, a minha natureza carnal falou assim, vamos se proteger aqui. Não, sente aí, e tal. Pastor, eu falei, mas irmão, é o seguinte, tem que ter paciência, né? E tal. O senhor pode falar com ela? Eu falei, irmã, aí não dá para eu falar com ela, porque a irmã sabe, agora se voltar atrás desmoraliza tudo, né? Mas eu vou dar uma prensa nela aí, porque isso não se faz. Ai, vocês estão rindo, mas a natureza carnal faz isso, irmãos. A natureza carnal, ela manda bala em você, sem você nem perceber. Você tenta proteger o seu ego, e quando a natureza carnal bota você para proteger o seu ego, aí você começa o caminho da mentira, o caminho do engano, o caminho da autoridade, o caminho da grandeza, o caminho oposto ao da cruz. E a menina foi expulsa mesmo. Não teve jeito, não. Mas a diretora da escola foi quem levou a culpa, não fui eu, não. Feio, né? É feio mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Depois que passou aquele incidente, o Espírito de Deus começou a trabalhar, sabe? Eu não tinha mais paz. Acabou a minha paz. E eu, quando ia pregar lá na igrejinha, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso limpar essa roupa suja.
preciso limpar essa roupa suja. Eu preciso resolver esse negócio. Falei, levou 6 meses essa guerra, né? O Espírito de Deus vinha e dizia, você... Chegou um dia, eu não aguentei mais, falei para minha esposa, falou, você fica aqui que eu vou lá naquela cidade lá. Vou pegar o carro agora e vou lá. Peguei o meu fusquinha velho, aí peguei a estrada. Quando eu entrei na estrada, eu senti um aperto na alma assim, parei no estacionamento. Falei, Senhor, não me deixa eu voltar. Não deixa eu voltar, eu preciso resolver isso hoje. Eu dirigi os 40 quilômetros, quando eu estava entrando na cidade assim, eu parei no acostamento, e o capeta dizia assim, você é o pastor da igreja, meu amigo. Isso já está resolvido. A menina já foi expulsa. Não tem ninguém reclamando, não tem mais nada. Por que você tem que ir lá agora se humilhar e falar a verdade, que foi você que expulsou? Você não precisa fazer isso. Foi a verdade, né? Peguei o carro, dei a curva, voltei de novo para a cidade. Comecei a andar os 30 quilômetros, aí a cabeça foi crescendo assim, o coração parecia que ia explodir, parei o carro de novo. E o Espírito dizendo assim, olha, você volta para lá. Porque você precisa resolver esse negócio. Você não pode andar com essa pendenga aí no seu coração mais. Você tem que acabar com isso. Eu peguei o carro, voltei de novo, dirigindo de volta para a cidade. Quando estava na entrada da cidade, eu falei, meu pai do céu, o que é que eu vou falar lá? Parei para ver o que era que eu ia dizer. Parei. Quando eu estava parado pensando no que eu ia dizer, aí lá vem a voz do capeta. Eu falei, rapaz, você é o pastor da igreja. Você não tem que fazer isso. Por que você vai fazer isso? Você volta para lá. Isso já está resolvido. Isso já está resolvido. Eu desci do carro, respirei fundo fora, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pastor desgraçado. Não tem condição, eu preciso resolver isso, não posso ficar com isso no meu coração, me ajuda. Se a natureza carnal, ela vai fuzilando você assim, sabe? E ela cria uma razão, ela cria uma explicação, ela cria uma maneira, né? Aí, finalmente eu consegui entrar o carro, entrei dentro da área da casa deles, parei, né, porque a casa era a casa do prefeito, então tinha uma área aberta, assim, parava um monte de carro. Parei e eu estava assim, sufocado, parecia que faltava o ar, sabe? Eu sentia um nó na garganta, assim, eu desci do carro e eu fui andando, e aí quando eu vi a irmã vinha, ela falou, pastor querido, e ela foi me recebendo, e aí deu um nó que assim, eu desabei num choro, incontrolável, eu não queria chorar, eu queria controlar, mas veio aquele choro ruim, sabe, um choro ruim mesmo assim, veio na hora, e ela, pastor do céu, que você está chorando, e me abraçou, e aí veio o prefeito também, meu pastor, o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu vim aqui confessar um pecado meu, e que pecado? O senhor não pecou nada, eu pequei contra Deus, pequei contra você, não contra a gente, o senhor não pecou nem se preocupou, pequei, fui eu que mandei expulsar a filha de vocês. Falei, pastor, a menina já está expulsa, ela já está na outra escola matriculada, esqueça isso, o senhor fez certo, a gente é que é errado. A gente é que é errado por causa da posição. Aí ela abriu o jogo. Ela falou, a gente é que tem que pedir perdão ao Senhor, porque a gente fica usando do poder, da autoridade do dinheiro para fazer as coisas aqui. Isso não pode ser assim. O Senhor deu uma grande lição na gente e tal. E eu chorava assim, sabe? Mas depois, quando eu voltei, eu estava pensando assim, mas Senhor, por que eu chorei? Ficou feio chorar como pastor lá. Ficou feio demais. Não era para eu ter chorado. Eu fui lá para pedir perdão, pedia perdão, voltava. Eu sabia naquele choro, ficou mal esse negócio. Aí o Espírito Santo falou assim, mas você não estava chorando porque estava arrependido, não. Você estava chorando de raiva porque estava pedindo perdão. A natureza carnal, ela vai empurrando você assim, ó, para o pecado. É um atrás do outro, não tem. Quando vem um remendo para consertar o primeiro pecado, tem outro esperando ali. E aquilo vai corroendo a tua alma, sabe? E você não tem paz. É por isso que o caminho do batismo do Espírito Santo passa pela identidade. Qual é a sua identidade, meu jovem? Qual é a sua identidade, meu irmão? A sua identidade é carnal ou é espiritual? Será que a sua natureza carnal já tomou conta de você, que você mais nem consegue ver o Espírito de Deus falando com você? Será que você não consegue ver mais nada? A pessoa pode ser membro da igreja por longos anos, 30, 40 anos, e passar todos esses anos como um carnal dentro da igreja. A natureza carnal, você pode ser pastor, pregador do evangelho, não importa quem você é, a sua natureza carnal, ela vai lhe dominando. A maior parte dos cristãos hoje dentro da igreja são carnais, e muitos deles desconhecem a sua condição, isso que é terrível.
E aqui é que está o segredo para você iniciar uma reação espiritual na sua vida, é você perceber que a sua vida ela está dominada pela sua natureza carnal. Você não tem nem ideia o que vai acontecer com a sua vida quando o Santo Espírito de Deus começar a dominar você. Você vai sentir um gozo, você vai sentir uma alegria, você vai sentir um poder que você nunca mais vai poder viver sem Ele, nunca mais. Satanás anda trabalhando e fazendo tudo o que ele pode para que os cristãos continuem dormindo, sendo esses papas sermões de banco de igreja e não perceba que a natureza carnal deles está corroendo a sua vida espiritual, está destruindo a sua vida. Ninguém pode fazer nada para salvar. A única coisa que pode salvar você é você se submeter ao sangue de Jesus, que Ele purifica de todo pecado. Não existe comportamento, não existe dinheiro, não existe posição, não existe nada que pode salvar você. Só o sangue de Jesus e a sua graça pode salvar você de todo pecado. Mas para isso você precisa subir o Calvário, crucificar o seu ego. Você precisa renunciar a quem você é. Eu já li esse texto aqui essa semana, mas eu vou ler de novo. Mas hoje eu quero ler ele de uma maneira diferente. Olha só esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais? Não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Apolo, o outro eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quantas vezes tem a palavra carnais aí nesse verso bíblico? Paulo vem lá dizendo, carnais, vocês são carnais. Está falando para a igreja, falando para a igreja de Uberlândia, essa noite aqui. Vocês são carnais e carnais, existe contenda no meio de vocês, existe dissensões no meio de vocês, um gosta do outro, outro não gosta do outro. Nós somos carnais, nós temos que admitir isso. E a admissão do que a gente é o primeiro passo para que você possa conseguir alguma coisa. É você, porque quando você perceber que você é carnal, então você vai procurar a sua natureza espiritual, onde é que ela está escondida, ou se ela já morreu, se já foi enterrada, ou se você vai ressuscitar. Mas você precisa trazer de volta para o tabuleiro do jogo a sua natureza espiritual, para que ela comece a fazer uma oposição à sua natureza carnal. Caso contrário, você pode perder o jogo da vida dentro da igreja, sendo ancião, sendo pastor, não importa quem você é. Se você continuar sendo dirigido por essa natureza carnal, você vai terminar perdendo o jogo da vida. É necessário que haja um relacionamento pessoal com Deus. O apóstolo Paulo ele menciona 4 vezes nesse versículo que os membros da igreja de Corinto são carnais. O que significa ser carnal? Significa que essa pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força, da sua própria habilidade. Também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, ou não está suficiente cheia do Espírito Santo. É quando você crê na sua capacidade, na sua habilidade. Eu me lembro que no primeiro ano que eu entrei no ministério, eu achava que eu era o melhor pastor do mundo, o maior evangelista, fiz uma conferência, preguei 30 noites seguidas. Fiz tudo que eu podia. Acabou as 30 noites, batizei uma alma. Sentei no sofá da minha casa, né, quando terminou a conferência, falei, Senhor, o que danado deu errado nesse troço aqui? Preguei 30 noites, botei a igreja para trabalhar, treinei, ajeitei, fiz tudo, batizou uma alma só. Eu fiquei desanimado, desencorajado, me senti fracassado. A natureza carnal, ela assim, ela bota você para cima. É muito fácil botar você para cima, mandar um monte de irmão vir para falar um monte de coisa para você, né? Que você é bom, que você é isso, que você é aquilo, que você é o máximo, e bababá, e começa aquela bajulação bem demoníaca, né? E você acha que você é o máximo. De repente, a natureza carnal vem e bota você lá embaixo.
Igual eu, no dia que a minha filha arrumou as malas, foi embora, fui lá para o quarto chorando, orar, falei, Senhor, o que é que eu errei? E o Senhor falou, claro que você errou, se você não tivesse errado, ela não tinha saído. Agora você se arrependa e corrige o que está errado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sofro muito ainda hoje, porque no período que as minhas crianças precisavam de mim para eu acampar com elas, para eu ir para o parque com elas, para eu ir aproveitar a natureza com elas, jogar com elas, eu estava muito ocupado com a igreja. Eu estava muito preocupado com a minha imagem. Eu estava muito preocupado com o meu ministério. Eu estava muito preocupado com as posições que eu queria galgar. E esse tempo passou. E hoje eu vejo as deficiências das minhas crianças por causa da minha negligência de não gastar tempo com elas. E hoje eu quero gastar tempo com elas. Eu parece que quero ser o pai que eu não fui lá atrás, né? Mas a gente nunca recupera o tempo, irmãos. Nunca recupera o tempo. Eu agora falo para elas, eu te amo. Eu cresci num lar que eu nunca ouvi ninguém me dizer eu te amo, né? Então eu não sabia falar eu te amo para ninguém. Eu casei com a minha esposa, mas nunca disse para ela eu te amo. Ela também nunca disse eu te amo para mim. Eu acho que a gente sabia que se amava, mas a gente nunca falou, porque a gente não sabia como dizer isso. A gente não sabia. Agora todo dia eu digo para ela, I love you. todo dia eu estou saltando lá, né? E eu vou para minhas meninas agora, e eu falo, eu te amo, filha, e abraço ela assim. Quando eu abraço ela, elas ficam assim. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, pai, você nunca me abraçou assim. Eu sou tua filha há 30 anos, agora depois de velha que você está vindo com esse negócio de abraçar. E eu percebi que houve um tempo que elas queriam muito meu abraço, mas eu estava muito ocupado com outras coisas. Não estava trabalhando para Deus e para a igreja, não. Estava trabalhando para mim mesmo. Estava trabalhando pela minha imagem. Estava trabalhando para ser um grande pastor. Estava trabalhando para ter posição na obra. É isso aí, sim. Tem que falar a verdade. É triste dizer isso, mas foi a realidade. E agora eu tenho que pagar as consequências de decisões erradas, da minha natureza carnal, do meu egoísmo. E a maioria dos problemas que as pessoas sofrem hoje é resultado dessa natureza carnal delas mesmas, que a gente alimenta. Porque quando a natureza é dominada pelo Espírito de Deus, o amor brota. O amor brota. E não existe nada mais lindo que o amor. Não existe nada mais lindo do que o amor. É por isso que na Bíblia não tem divórcio. Porque duas pessoas em Cristo, elas vivem. Não tem como não viver. Agora, estar em Cristo é outra história. É outra história. Mas a natureza carnal, ela vai tentando nos dominar, ela vai tentando nos fazer dependentes dela. E ela impede essa entrega completa do ser humano a Jesus. Ela vai destruindo a nossa espiritualidade. Mas lembrem-se, o gol da natureza carnal é satisfazer o nosso ego. É fazer... Às vezes a gente até sabe que a gente não é aquilo que a gente quer ser. Mas a natureza carnal, ela vem promovendo a gente naquela direção. Paulo estava escrevendo para os cristãos carnais de Corinto. Agora, sabe de uma coisa? É interessante que sobre os cristãos carnais existe duas classes de cristãos carnais. Tem os cristãos carnais insatisfeitos com a sua vida espiritual, estão decepcionados, sofrem com o sentimento de que não há sentido. E outra classe são os cristãos carnais que estão satisfeitos com essa condição intermediária de mornidão. Estão felizes na igreja. Mas está tudo tão bem. Está tudo maravilhoso. Tem aqueles cristãos que eles sabem que não estão bem, mas eles ficam reclamando do culto, reclamam do pastor, reclamam da igreja, reclamam de tudo. Reclamam do pastor. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar o culto era na quarta-feira, na sexta-feira à noite na igreja. E eu preguei o sermão, né? E quando terminou o culto, eu estava na porta cumprindo as pessoas, e passou um jovem, ele falou, obrigado pela mensagem, pastor, posso te falar uma coisa?
Eu falei, claro, filho, pode falar. Ele falou assim, a sua calça direita está com o abanhado 2 centímetros maior do que a da esquerda. Eu falei, como é que é, meu filho? Ele falou, pastor, o senhor não vai se ofender? Não, não, meu filho, eu quero saber o que é que está errado. Ele falou, olha, o abanhado da sua calça direita está 2 centímetros maior do que o da esquerda. Eu falei, meu filho, eu vou checar isso quando chegar em casa. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. E aí eu me lembrei que a minha sogra tinha dado uma banhada na calça naquela manhã, eu sabia. Eu falei, esse garoto deve ser alfaiate. Porque não é possível que ele vai bater o olho lá. E eu cheguei em casa todo atrapalhado. Eu falei para minha sogra, dona lá, vamos pegar uma fita médica aqui, porque o irmão ali, ele cravou 2 centímetros na perna direita, menor do que a da esquerda. Ela falou, não é possível isso? Eu falei, dona Lala, a senhora deu a banhada hoje de manhã. Quando botou a fita médica lá, 2 centímetros. O cristão carnal, ele tem essa natureza, ele precisa olhar para os outros, ele precisa ver o defeito dos outros. Ele precisa ver o que está errado para ele sentir-se bem. Se ele vier na igreja e tiver tudo certinho, ele não está feliz. Então ele bota defeito no pastor, ele bota defeito no irmão, ele bota defeito na escola sabatina, ele bota defeito na classe, bota defeito na música, bota defeito no prédio da igreja, ele bota defeito na vida das outras pessoas. Tem um cristão carnal dentro da igreja que ele não consegue viver se não for olhando as coisas de errado que está ao redor dele. Ele precisa disso para viver. É uma coisa assim, bem demoníaca mesmo. Às vezes a gente fala de possessão demoníaca, o diabo hoje está raramente possessando alguém, falando para a pessoa. Agora ele toma a pessoa e faz a pessoa fazer tudo que ele quer sem falar, sem nada. E a pessoa, todo mundo está em paz com isso. A natureza carnal, ela destrói você sem você perceber. Porque ela alimenta o ego, ela alimenta você. Se a sua natureza espiritual já morreu, eu não sei como é que você vai sair dessa. Agora, tem o outro cristão carnal que está feliz na igreja. Eu amo a minha igreja. Essa é a igreja do meu coração. Ele chega aqui todo sábado e fica maravilhado. E ele dá as ofertas dele. E ele ajuda. E ele faz tudo. Ele está feliz. Ele está feliz. Mas se vier um sermão aqui meio Dilson Bezerra, olha que atrevimento. Oh, carne. Vamos falar tipo o pastor Luciano, vai ficar melhor aqui para mim. Porque se eu falar que sou eu, vai ficar mal. Quando vem o pastor aqui, ó, dando uma mais pesada, o pastor pregou muito duro hoje. Sermão não é sermão de pregar no sábado de manhã. O que ele quer? A vida cômoda dele. Esse é o tipo de cristão carnal que a gente tem. E meus queridos, mais de uma vez, os evangelhos falam desse texto aqui, que hoje eu quero botar na tela. Eu já falei 2 vezes aqui essa semana e vou falar agora a terceira. E talvez ainda fale mais, antes de terminar a semana. Porque Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai o quê? Agora, olhem só se existe uma contradição nesse verso. Porque o verso começa dizendo, Senhor, nós profetizamos no Teu nome. Nós profetizamos no Teu nome. Nós expulsamos demônios no Teu nome. Nós fizemos maravilhas no Teu nome. Isso pode ser até, aqui a gente pode até dizer milagres no Teu nome. Mas ainda esses... Quem são esses cristãos que Jesus está falando aí? É carnal ou espiritual? Carnal. Então você percebe que Satanás, ele vai usar a natureza carnal para fazer até milagres e expelir demônios. Porque ele quer que você sinta-se bem com a sua natureza carnal. Ele quer que você se sinta justo, mas a justiça que impera no coração do cristão carnal não é a justiça de Deus, é a justiça própria, porque a justiça de Deus, quando ela entra, ela glorifica alguém, não a si próprio. Ela vai glorificar o teu vizinho, ela vai glorificar o teu irmão,
Ela vai engrandecer outra pessoa, mas não você. Ela vai glorificar o nome de Deus. Ela vai honrar o nome de Deus. Ela não vai honrar você. Essa é a justiça de Deus. Agora, meus queridos, quando a gente olha esse texto aí, a gente pensa, mas qual é o problema mesmo aqui? São pessoas que parece que tinham uma comunhão verdadeira com Cristo. Parece que a vida cristã deles era uma aparência. Viveram a vida inteira dentro da igreja, mas nunca teve uma entrega do coração. Mas se a gente olha a pessoa pelo comportamento, e a gente olha a vida da pessoa e tudo que ela faz, e fala, não, essa pessoa aqui é do Senhor. Olhem só o que ela está fazendo. É igual Samuel quando chegou na casa de Jessé, né, com aqueles filhão tudo forte, bonitão. E quando passou aqueles meninos tudinho, o Senhor disse, não está aí o rei que eu quero, não. E aí Samuel olhou para Jessé e falou, mas escuta, não tem mais filho? Quase que Jessé disse, não, está tudo aí. Mas aí ele lembrou do Davizinho lá, coitado do Davizinho, lá no meio da... Era o caçula lá, falou, olha, a gente tem um Davizinho aí, mas esse Davizinho, né? Olha só aqui, ó, esses aqui não tem nem comparação, o Davizinho não é nem metade aqui desse aqui. Samuel falou assim, traz o Davizinho aqui. E aí quando Deus olhou a estatura de Davi, foi isso? Se bem que o Davizinho era bom, né? Já tinha caçado um leão, um urso e botou o gigante lá para o chão, mesmo pequenininho. Então o Davizinho, ele era potente. Mas foi isso que Deus olhou no Davizinho? O que Deus olhou no Davizinho? O coração. O coração de Davi era bom, o coração dos irmãos era carnal. Era carnal. Por isso Deus disse, é esse. Meu querido irmão, se Deus olhar para o teu coração essa noite, o que é que Ele vai ver aí dentro? Talvez a tua ficha externa de atos e ações seja, talvez o top daqui da igreja, né? Talvez as pessoas olhem... É por isso que às vezes eu não concordo com esse negócio que diz assim, pelos teus frutos os conhecereis. Mas e daí, se os frutos for carnais, você vai conhecer quem? Você não conhece o coração? Não vou pregar sobre isso não, porque às vezes os frutos que Jesus estava falando era outra coisa aí. É interessante que a natureza carnal, ela consegue produzir uma vida espiritual nas pessoas. Ela consegue produzir uma vida espiritual nas pessoas. E é por isso que a natureza espiritual, ela fica adormecida completamente. Porque a gente, dominado por essa natureza carnal, a gente acredita que está tudo bem. Não tem nenhum problema. Mas existe o problema da natureza carnal. Qual é o problema do cristão carnal? O que realmente acontece? Agora, eu quero ler o mesmo texto bíblico que eu botei agora há pouco, que Paulo falou 4 vezes a palavra carnal, não é isso? Eu vou botar ele de novo agora, a gente vai ler de novo. Olhem só o que é que diz lá agora. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, não com carne, porque, o quê? Qual é a palavra agora? Ainda não podeis, nem tão pouco o quê? Ainda, agora podeis, porque o quê? Louvado seja Deus por esse ainda, amém, igreja? Porque ele diz assim, vocês não são espirituais ainda. É interessante que ao mesmo tempo que ele está se dirigindo à igreja dizendo, vocês são carnais, mas vocês ainda têm esperança. Ainda você pode abrir o teu coração e receber a bênção. Ainda o poder do Espírito Santo pode ser derramado na tua vida. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Meus queridos, essa palavra ainda nesse verso é poderosa. Ela sai mais poderosa do que a palavra carnal. 3 vezes ela é manifestada. Isso mostra que é possível para uma pessoa carnal se tornar o quê? Espiritual. Ninguém tem que permanecer carnal na igreja. Nós temos a chance de mudar. Agora,
Nós temos que ter a capacidade de se humilhar. E uma vez eu peguei um texto bíblico e fiz 5 sermões sobre ele, o mesmo texto. 5 sábados seguidos eu preguei na minha igreja o mesmo texto. E diz assim: se o meu povo que se chama pelo... Esse texto é maravilhoso. Quando chega no fim, Deus diz assim: eu sararei a tua terra. Sabe o que Deus está dizendo quando ele diz assim, eu sararei a tua terra? Ele está dizendo assim: aonde os teus pés for, eu vou sarar a terra que tu pisar os teus pés. Aonde os teus pés for, a minha glória vai resplandecer. Mas você precisa se humilhar, você precisa orar. Você precisa se converter dos maus caminhos que a carne está te colocando para caminhar. Meus queridos, amados irmãos, nós temos que olhar para o nosso coração essa noite e fazer essa pergunta: sou eu um cristão carnal ou sou eu um cristão espiritual? Essa noite você precisa fazer um inventário da sua vida. Você precisa fazer um inventário da sua vida, um inventário espiritual. E nós devemos fazer isso para o nosso próprio bem. E olhem só o que Deus está dizendo em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. A Bíblia diz assim: porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Isso é uma verdade muito grande, viu, irmãos? Isso é uma verdade muito grande. Porque o que semeia na sua carne, da carne o quê? O que é que ele vai ceifar? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? Oh, glória, hein? Você pode ficar a vida inteira dentro da igreja, mas se você ficar alimentando essa natureza carnal, que só promove o seu ego e só promove você, você vai se perder e você vai corromper a tua espiritualidade. É por isso que ali fala que é interessante, que ele diz assim: quem semeia com a carne, vai ceifar com a carne corrupção. Por que vai ceifar a carne com a corrupção? Porque a sua espiritualidade ela fica corrompida. A carne faz você ver, não, você dá o dízimo, você guarda o sábado, você faz isso. Então a carne diz para você, a carne suborna você. Porque essa espiritualidade, esse é o falso evangelho. Eu não tenho tempo aqui, mas eu podia ir em Gálatas capítulo 1, vocês vão ver Paulo falando lá para os Gálatas. Eles falam: o que é isso que está acontecendo aí na igreja? Que outro evangelho é esse? Ele fala umas 3 vezes lá: outro evangelho, outro evangelho. Não era o evangelho de Jesus Cristo. Qual era o evangelho? Era o evangelho carnal. Porque aqueles que vivem na carne, eles guardam o sábado, eles dão o dízimo, eles não bebem, não fumam, não jogam. Ele faz tudo que o outro faz, os dois lados são iguais. A única diferença é que a justiça do homem carnal, ela se manifesta, é a justiça própria. E a justiça que manifesta do lado espiritual é a justiça de Deus. Isso quer dizer o quê? Você pode estar guardando o sábado de uma maneira carnal. É por isso que as nossas igrejas no sábado é uma festa. Há um desfile de moda. Os almoços na casa dos irmãos, tudo. E depois de tarde umas festas. E tem tudo. E quando acaba o sábado, coitado do pastor, está... Eu era pastor de uma igreja um dia. Foi a minha última igreja que eu fui pastor. Eu reuni os irmãos lá e falei assim: olha, eu quero reunir a comissão da igreja aqui oficialmente e dizer que a partir do dia 1º de agosto eu não vou mais trabalhar no sábado. Como assim? Eu falei: não vou trabalhar mais no sábado. Não vou. Vou vir para a igreja igual qualquer membro vem adorar e louvar. Se eu tiver que pregar, eu prego, mas eu não trabalho mais no sábado. E eu queria tomar um voto aqui para a gente não usar o santuário mais no sábado para transgredir o sábado. Não vai ter mais comissão no sábado, não vai ter mais ensaio do coral no sábado, não vai ter mais nada aqui no sábado. Meio-dia a igreja fecha e as famílias vão para o campo, para os parques, para desfrutar do sábado com as suas crianças. E nós vamos encerrar o sábado em grupos pequenos, no pôr do sol. Cada casa vai ter um grupo pequeno, vai ter um pôr do sol. E nós vamos encerrar o dia do Senhor assim. Nós vamos santificar o sábado, vamos parar de trabalhar no sábado. Vamos fazer tudo isso que a gente faz no sábado no nosso tempo. A comissão vai ser no nosso tempo, o ensaio do coral vai ser no nosso tempo, o ensaio da banda vai ser no nosso tempo. Tudo agora vai ser fora do tempo do Senhor. O tempo do Senhor é do Senhor.
Aquilo deu uma confusão danada, vocês sabem como é, né? A natureza carnal falou, não, mas eu não tenho tempo na semana. Foi, então Deus não aceita. Estava bem radical naquele tempo, hoje eu estou um pouquinho melhor. Foi, Deus não aceita. Vamos acabar com isso. Mas aí depois de muitos americanos terminaram, aí eu falei assim, olha, eu vou dar um mês para todo mundo aqui orar e pensar, a gente vai voltar para a comissão. E naquele mês eu preguei 4 sermões sobre sábado. Como observar o sábado. E aí quando eu acabei aqueles 4 sermões, todo mundo estava sentado no banco, inclusive eu também sabia que estava transgredindo o sábado. Porque o Espírito de Profecia deixa luz sobre o sábado, e ela disse que o fogão não tem que ser aceso, e ela disse que a comida tem que ser frutas e verduras, coisas simples, e lá tem toda a dieta do sábado, lá diz como é que deve começar o sábado, lá diz tudo. Tudo, como o dia do Senhor para ser observado. Mas o povo carnal, e eu me incluo, a gente gosta do conforto. A gente gosta o sábado é o dia da gente juntar as panelas e tudo, e comer junto, é uma festa. O sábado não é um dia espiritual para os adventistas. Não é, devia ser. O sábado é o maior elemento que Deus nos oferece para desenvolver a nossa natureza espiritual. Mas a gente passa o sábado como carnal. E é por isso que a nossa fé é carnal. Cada semana Deus dá a você a oportunidade de ter uma experiência única com Ele, na santidade e na observância do dia 7º. Mas você faz o sábado se tornar como qualquer outro dia. A diferença é só que você não trabalha e vem para a igreja. Meus queridos, a nossa natureza, ela é ruim, ela é má. E o próprio Isaías, ele diz no capítulo 64, versículo 6 assim, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o quê? Como trapo de imundície. Quando você pensa que é alguma coisa, quando você pensa com a sua natureza carnal que você é alguma coisa, o profeta vem e diz, para com isso, porque isso aí você é um trapo de imundície. A gente sempre está querendo glória para nós, né? Meus queridos, o homem carnal, ele deseja seguir a Jesus, mas ele quer agradar a si mesmo. Ele quer seguir Jesus, mas ele quer agradar a ele mesmo. Ele tenta fazer um balanço. Isso significa o quê? Que a pessoa, talvez até inconscientemente, queira viver ao mesmo tempo, segundo a vontade de Deus e em conformidade com as suas próprias ideias. É um meio de campo, onde você quer, ao mesmo tempo, satisfazer você e também quer agradar a Deus. Isso não é possível. Isso não é possível. Porque aquilo que não é feito por amor, Deus não aceita. A nossa atitude de vir à igreja deve ser uma atitude de adoração, de louvor, de glória ao nome de Deus, de estar na presença do Altíssimo, de sentir a presença dEle. As nossas igrejas deviam estar abertas todos os dias durante a semana, para que as pessoas passassem e fossem convidadas a entrar aqui e receber uma bênção, de orar, sentir a presença do Altíssimo e ir embora. Se você soubesse que Deus ia estar aqui todo dia de manhã, 7 horas da manhã, Deus mesmo, fisicamente em pessoa, o que é que ia acontecer com você? Você ia baixar aqui 5 horas da manhã para ser o primeiro a entrar na igreja. Mas você é um carnal, o carnal não acredita que Deus está aqui. O carnal vem aqui para ver o culto, e ver o pregador, e ver a sua percepção espiritual do invisível está baixíssima. E a minha também. Eu já me preparei horas e horas para pregar lindos sermões, querendo elogio na saída. Até o dia que eu tive que me humilhar e cair de joelho e dizer, Pai, tem misericórdia de mim, me diz o que eu devo falar a essa igreja. Eu não tenho voz, eu não sei o que falar. Eu preciso que tu me digas o que tu queres que eu fale a essa igreja. É interessante que no começo eu clamava, Deus não ouvia. Acho que eu estava muito carnal. Eu comecei a orar, a jejuar, me santificar, até o dia que o Espírito começou a me mostrar coisas que eu não via antes. Tem muita coisa na sua vida que você precisa ver, que só o Espírito de Deus pode mostrar para você. E você termina não vendo, porque você fica nessa esfera carnal, você fica nessa zona de conforto.
querendo servir a Deus, mas também querendo servir a você mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores. Foi Jesus que falou isso em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Você pode ser um excelente líder na igreja e ser um péssimo marido em casa. Eu me lembro de uma igreja que eu vou fazer uma semana da oração, e tinha um primeiro ancião, que aquele homem era um santo. Ele me tratava igual rei na igreja, me levava, e ele, coisa famosa. E aí eu comecei a atender na igreja igual eu estava atendendo aqui. Aí quando foi uma noite, não me lembro se foi segunda, terça, quarta ou quinta, eu sei que a mulher do ancião veio se entrevistar comigo. E ela, quando entrou, não disse uma palavra, começou a chorar. Chorava. Eu falei, irmã, por favor, pare de chorar, senão o povo pode pensar que a senhora está chorando por causa de mim aqui. Eu falei, não chore, não. O que está acontecendo? Ela falou assim, pastor, estou com medo de falar. Eu falei, mas que isso, irmã? Fala o que está acontecendo. Ela falou, pastor, é meu marido. O senhor sabia que o pastor da igreja está querendo me disciplinar? Porque meu marido, ele me bate em casa, ele maltrata as crianças. Ele é o primeiro ancião da igreja, pastor, ninguém acredita em mim. Foi o pastor da igreja. Esse homem é um santo aqui na igreja, é amado por todo mundo, é querido. Esse homem, quando ele está dentro de casa, ele vira um monstro, pastor. Eu falei, não aguento mais. Eu fui falar com o pastor, denunciar, o pastor não acreditou. Comecei a falar para as irmãs, ninguém acredita, todo mundo está contra mim, eu vou ser disciplinada, pastor. E eu sou a mulher do primeiro ancião. E ela chorava assim, que eu falei, meu pai do céu. Eu falei, irmão, é o seguinte, a senhora para de chorar que eu vou falar com o pastor esse assunto. Falei com o pastor falou, não, isso é um homem santo de Deus. Essa mulher está mentindo, levando falso contra ele. Eu falei, sério, pastor? Eu falei, conheço esse homem, ele visita comigo. As pessoas, eu falei, pastor, essa mulher está maluca, ela deve estar doente. Aí eu, na saída, eu falei, irmã, só vem sexta-feira falar comigo, falar com a senhora. Naquela época estava começando aquelas câmaras pequenas assim, sabe? Aquelas câmaras, vocês lembram, né? Não sei explicar aqui, mas eram umas câmarazinhas que estavam saindo para a nação, e eles tinham uma condição financeira boa. Eu falei, irmã, a senhora tem essas câmaras que saíram em casa, JVC? Ela falou, a gente tem uma. Eu falei, pois pronto, a senhora está salva. Só amarrar essa câmera num canto lá, casa de noite, só deixa ela ligada. E deixa a água rolar, para ver o que é que vai acontecer. Depois só pega o filme e pega para o pastor. Agora eu vou embora daqui domingo. E a senhora não fala nada. Só não fala que fui eu que falei nada. Se eu fui o anjo para lhe salvar, a senhora disse que um anjo lhe deu essa ideia e foi embora. Porque eu não quero compromisso para mim. Depois o pastor me ligou, uns 8 meses depois. E ele falou, pastor Bezerra, eu quero falar para o senhor que o nosso primeiro ancião aqui foi disciplinado. Está sob disciplina, e deixa perder o carro. Tudo aquilo que a esposa dele está falando, na verdade, a igreja está chocada. A igreja está chorando. Falei, irmãos, a natureza carnal, ela é má. Ela pode parecer fazer a gente ter um comportamento de anjo, mas ela é má. Ela quer destruir a nossa vida, ela quer nos afastar de Deus. Ela quer nos colocar para longe de Deus. Aparentemente parece que ela é boa, parece que ela quer promover o bem dos outros. Mas no fundo, a natureza carnal é extremamente egoísta. Ser carnal significa viver por meio das nossas capacidades e habilidades humanas, sem ser preenchidos pelo Espírito Santo. As grandes leis éticas da Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo, temos que perdoar a todos e a tudo, e nós precisamos vencer os nossos pecados. E isso só pode ser alcançado através do poder de quem? Do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo é tão importante na vida do cristão, porque é Ele que vai nos convencer do pecado, é Ele que não vai se convencer do juízo. É Ele que vai nos convencer que essa natureza carnal quer nos destruir, não é? Nós estamos vivendo uma vida cristã baseada em esforços humanos. Há muitas pessoas que elas se orgulham da espiritualidade delas e querem corrigir a igreja, e querem corrigir a organização, e querem dizer o que está certo e o que está errado. Vão aí para as redes sociais e fala e prega e diz que o domingo está chegando. São os donos da verdade. Meus queridos, você
Não precisa se preocupar em sair das cidades, porque no dia que você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não só vai dizer a você a hora de sair das grandes cidades, como ele vai dizer o lugar que você deve se esconder. Porque esses que estão saindo antes da hora, todo mundo vai saber onde eles moram já antecipado. Porque eles levam o celular deles para lá, para o mato. Então, quando sair o decreto, todo mundo vai lá pegar logo esses que estão por aí. É a coisa mais fácil do mundo. Agora, aqueles que forem, aqueles que forem sob a direção do Espírito Santo, esses aí o Espírito vai dizer, joga seu celular no lixo aí. Por favor, primeira coisa. E vá para aquele lugar, e o seu pão e a sua água será certa. O que nós precisamos é se encher do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos começar uma luta na alma contra essa natureza carnal. Irmãos, é exatamente aí onde eu estou. Quando eu leio na Bíblia, Paulo dizendo, miserável meu que eu sou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço aquilo que eu não quero fazer. Eu estou aí, ó. Deus Bezerra chegou aí, chegou nessa estação. E às vezes, quando termina o dia, eu olho para trás e as lágrimas caem e eu clamo ao Senhor. Porque eu falei, Senhor, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso. E eu falei para minha esposa, olha, você tem uma sensibilidade melhor que a minha, o Espírito Santo usa você mais que eu. Por favor, quando eu fizer uma besteira, você puxa meu paletó. Gente, teve uma época que ela só via puxando meu paletó. Eu não estou pregando aqui para vocês porque eu sou melhor que ninguém, não. Eu só estou pregando para vocês aqui as minhas lutas, o meu sofrimento. Eu estou pregando para vocês aqui a minha dor. Eu estou pregando para vocês aqui o que eu preciso. Muito mais, talvez, do que muitos de vocês, como ministro do Senhor. Às vezes essa responsabilidade parece que fica muito pesada nas minhas costas, porque eu não sou digno desse ministério. Mas eu sei que eu preciso vencer a minha natureza carnal se eu quiser entrar no reino de Deus. Eu preciso. Nós não podemos realizar a vontade de Deus apenas pelas nossas forças. A obediência que a justiça de Deus requer só poderá ser alcançada através do Espírito Santo. Por melhor que você olhe para a sua vida hoje, ache que você é um bom cristão e que você é justo e se orgulhe da sua justiça, ela é um trapo de imundície, diz a palavra de Deus. O tipo de justiça que precisa se manifestar no meu coração, eu não tenho competência para fazer ela existir. Ela tem que vir através do Espírito Santo. Então a nossa busca é receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo só se recebe pela natureza espiritual, que nós vamos estudar amanhã. Se a natureza carnal, ela vem derrotando a espiritual. É uma derrota atrás da outra. Nós não podemos alcançar a nossa salvação baseado em coisas humanas. Olha o que Jeremias falou. Quando eu vejo esse texto de Jeremias, ele diz assim, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal? A nossa natureza é má. Nós estamos habituados a fazer o mal. E pode o leopardo? Não pode, mas só o Espírito Santo de Deus pode mudar em você. Porque só o Espírito Santo de Deus pode fazer um milagre na sua vida. O milagre que eu estou precisando, eu sei que eu não posso fazer. O milagre que eu estou precisando, só o Espírito Santo pode fazer. E é por isso que eu estou nessa jornada desesperada em busca. São derrotas e vitórias e lágrimas. Tem alegrias também. Tem alegrias. Mas quando eu me sinto desanimado, eu olho para trás e vejo que eu já andei com o Espírito. E o meu coração se enche de gozo. Meu coração se... Meus irmãos, vocês não têm motivos para desanimar, porque o nosso Deus é poderoso. Eu gosto quando Jó diz assim, eu sei, eu conheço o meu Deus, eu sei quem tenho crido, eu sei que um dia Ele vai se levantar nessa terra, e eu nessa minha carne miserável, toda desgraçada, eu verei a glória do meu Pai. O Senhor Deus nunca vai negar esse poder à sua vida, se você decidir crucificar quem você é. Feche o CPF da sua vida. Bote o seu nome para baixo, se humilhe, ore, clame, procure alguém para ajudar, procure alguém para servir, vá tirar alguém da rua, faça alguma coisa para... O amor de Deus, ele se manifesta no serviço, é no serviço. E é interessante que Romanos, seguindo na Bíblia,
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra quem? Pois não é sujeita à lei de Deus. Nem é verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a quem? Uma vez eu estava dando um estudo bíblico para um batista. E eu fui apertando ele sobre o sábado, né? Fui botando ele na parede assim. Aí chegou o dia que não tinha mais saída. Eu falei assim, ó, agora eu vou mostrar para você que você transgride todos os mandamentos. Aí levei ele lá para Tiago. Eu falei assim, quem diz que guarda os mandamentos, mas quebra só um mandamento, se torna o quê? Se torna réu de todos. Aí ele ficou nervoso. Ele deu um murro na igreja, na mesa assim, levantou-se e falou, eu concordo que nós batistas não guardamos a lei de Deus. Eu aceito, você está certo. Mas vocês adventistas também não guardam a lei. Eu me levantei, que deu um murro na mesa, foi guarda. Ele deu um murro dizendo que não guarda, eu levantei, dei um murro na mesa e guarda. A temperatura estava subindo ali, né? Isso era a minha natureza carnal lá, a 1000 por hora. E ele falou, não guarda. Eu falei, guarda. Ele falou, não guarda. Eu falei assim, mas o que você disse que não guarda? Ele falou, é simples. Porque a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor e vocês adventistas não amam. Aí eu sentei. Eu falei, é verdade. Agora você fez um gol aqui. É verdade. Se o cumprimento da lei é o amor, os adventistas são transgressores da lei, porque eles não amam. Vocês já pararam para pensar na profundidade desse negócio? Será que a gente está brincando de Bíblia aqui? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A coisa é complicada. Paulo diz, você pode fazer isso, pode ser aquilo, ainda que fale a língua dos anjos. 1 Coríntios 3, ele fala assim, mas se não tiver amor, não vai ter nada. O caráter de Deus é amor. E a única maneira de você amar as pessoas é você amar a Deus. Então você precisa arrumar tempo com Deus. É aquilo que eu falei para você. Você tem que arrumar um cantinho de oração na sua casa. Você tem que fazer uma lista de pedido de oração. Eu teve um tempo que eu andava com a carteirinha assim, anotando meus pecados que eu cometia durante o dia. Para de noite eu pedi perdão. Os primeiros dias, chegava lá de noite, me dava um desespero. A carteirinha estava toda branca. A folha estava branca. Eu falei, não é possível que eu sou santo e não sabia? Passou o dia todo, eu não conseguia anotar nenhum pecado. Eu pequei hoje. E aí eu percebi que a minha espiritualidade estava tão baixa que eu não conseguia nem ver os meus pecados. Pecados que vêm pelo pensamento. Eu disse a vocês que os pecados maiores dos cristãos hoje são pecados espirituais. É quando você tem raiva, quando você pensa mal de alguém, quando você julga a pessoa. Quando a sua espiritualidade começar a crescer, sua listinha de pecado diário vai estar pesada, carregada. Aí você vai orar de noite e no dia seguinte você vai lutar para não cometer os pecados que você cometeu no dia seguinte. Mas isso é sobre oração, porque o poder para vencer o pecado, ele vem do Espírito Santo, ele não vem da gente. É o poder de Deus que é derramado. Queridos, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E agora, eu estou atrasado no meu sermão hoje. Fatores que nos levam ao cristianismo carnal. O que faz a gente ser carnal? Hã? Quais são os fatores que nos levam ao cristianismo carnal? Eu vou ter que pular um slide aqui. Razões do cristianismo carnal. Primeira coisa, qual é? Ignorância. Não dedicamos tempos a estudar e conhecer o Deus Espírito Santo. Por exemplo, talvez até essa semana você não sabia que você tinha uma natureza carnal e uma natureza espiritual. E você talvez não sabia que a sua natureza carnal já dominou você de tal maneira que você nem sabe onde está a sua espiritual. Você tem que começar a jejuar e orar e buscar o Senhor enquanto se pode achar, para você restaurar e ressuscitar essa natureza espiritual. Porque o segredo da vitória está nessas duas naturezas, eu posso garantir a vocês. Incredulidade ou pouca fé. Dificuldade de se relacionar com alguém que não vê. Você diz que ama a Deus, que conhece a Deus, mas você não vê Deus. Então você tem fé, mas é uma fé relativa, né? Porque o cara diz assim, eu tenho fé e amo a Deus, mas ele chega na igreja atrasado. Dá uma chuva, ele não vem. Ele vive a vida dele como vai dando, é uma vida superficial. Quando dá, eu vou, quando não dá, eu não venho. Aí chega aqui dando a criticar um monte de coisa, de gente.
Você começa a ignorar os outros, né? Fica escandalizado com tudo, reclama de tudo, fala de tudo. Isso é pouca fé, muito pouca fé. Conceitos errôneos, muitas pessoas podem pensar que estão cheios do Espírito Santo, que já receberam, que já foram batizadas, que não precisam mais. É um conceito orgulhoso, errôneo. Você acha que você é melhor. Uma pior coisa que existe, isso é inerente, é que a natureza carnal, para onde você vai, ela fala que você é melhor que os outros. É por isso que a gente se arruma bonito, né? Porque a gente anda e pensa que todo mundo está olhando, não tem ninguém olhando para a sua roupa. Ninguém. Senta na igreja, vai embora, ninguém nem nota você. Você se arruma todo, você pensa que está abafando. A natureza carnal, ela cria uma vida fake no teu cérebro, assim, e você vai desandando todo. Mas tudo que ela faz alimenta o ego. Tudo. Né? Por isso que a gente quer andar tudo combinando, tudo. Eu não estou dizendo que a pessoa também tem que andar jogado de qualquer jeito. Né? Quando a gente vai na presença do Senhor, a gente tem que vir com a melhor roupa. Eu detesto paletó e gravata. Nunca uso paletó e gravata para o meu trabalho, nunca, nunca, nunca. Mas paletó e gravata eu uso para ir à presença do Senhor, porque eu sei que essa é a melhor roupa que um homem pode estar vestido perante uma autoridade, perante alguma coisa. E eu quero vir assim perante o grande Senhor do universo. Então é uma coisa pessoal, uma coisa pessoal. Não tem nada a ver com o meu cargo, tem nada. Os pastores estão tudo pregando do jeito que eles querem, aí assim, gravado, não tem nenhum problema, pode pregar do jeito que você quiser. Agora, eu tenho uma pólice com Deus, eu vou vir aqui da melhor maneira que eu puder. Eu não vou para casamento mais arrumado do que eu venho para cá. Eu não vou visitar gabinete de governador do que eu venho mais arrumado para a casa do Senhor. Não vem. Eu quero estar na presença do Senhor com o meu melhor para oferecer a Ele. Também não vou vir na presença do Senhor mostrando as minhas pernas. Também não vou vir para a presença do Senhor vir mostrando que eu não devo. Que eu não devo mostrar nem para os humanos, quanto mais para Deus. Eu vim para a presença do Senhor. Se você começa a aparecer aqui diante de Deus, às vezes o traje que você vem mostra que você nem acredita que Deus está aqui. É a incredulidade que acaba com a gente. A natureza carnal, ela envolve a gente e faz um carnaval terrível. É tremendo, irmãos. O inimigo, ele sabe como trabalhar. Outra coisa, está muito ocupado. A natureza carnal, ela tenta ocupar você. As pessoas estão tão sobrecarregadas que elas acham que não tem tempo para manter um relacionamento com Cristo e o Espírito Santo. Não tem. Não tenho tempo para ler a Bíblia, pastor. Como é que eu vou ler a Bíblia? Aí eu me lembro da minha mãe acordando os filhos tudo 5h30 da manhã, porque não tinha tempo para ler a Bíblia. Então ela lia a Bíblia das 5h30 até as 7. Um frio, naquela cidade de Garanhuns, lá em cima das montanhas. A gente botava aquele cobertor lá tremendo, né? Mas foi assim que eu fui educado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha mãe, ela faleceu ano passado e eu entrei numa crise profunda. Por 2 semanas, graças a Deus. E Deus disse, não, você não pode ficar nesse buraco. Mas a minha mãe, ela me educou, não foi para ser pastor aqui. Ela dizia assim para mim, meu filho, eu queria muito que você fosse ser pastor, mas você nunca vai ser pastor. Eu falei, mas por quê? Foi porque Jesus vai voltar. Eu falei, mamãe, eu queria casar, ter mulher, ter filho. Ela falou, que pena, filho, você nunca vai ter isso aqui. Mas por quê? Porque Jesus vai voltar. Eu fui educado num lar que o futuro da minha vida era no céu. Não é à toa que a minha mãe fez 2 filhos pastor e 3 filhas casadas com pastor. Porque ela educou os filhos dela, não foi para essa terra. Ela educou os filhos dela para morar no céu. E é por isso que a gente terminou tudo aqui embaixo, servindo ao Senhor, que vai levar a gente para o céu. Embora que eu não estou bem certo disso, não. Eu estou numa guerra desgraçada para eu chegar lá. A luta entre a carne e o espírito. Queridos amados, está ocupado para as coisas de Deus. Pecados ocultos, ou talvez a falta de confissão. Isso é como um curto-circuito, ou seja, não há conexão com o poder de Deus. Porque você não quer confessar o pecado. Você precisa olhar para dentro de você e ver o quanto arrogante você é. O quanto egoísta você é. Você precisa confessar ao Pai tudo que você é. Abrir seu coração. Durante todas as noites antes de ir para a cama, você precisa ter orações de confissão. Clamar perante o Pai, reconhecendo os seus pecados. Até atuar de acordo com os seus sentimentos. A gente quer operar de acordo com a vontade do coração. É o nosso sentimento. Mas Paulo diz assim,
Está chegando esse tempo. Ele diz assim, o justo viverá pelo quê? Pela fé. Se o justo viverá pela fé, por que está preocupado em comprar um terreno fora da cidade e se embora para lá se esconder no meio do mato? Quando a perseguição chegar, irmãos, não vai dar para ninguém. Você vai ter que correr para o primeiro mato que aparecer. Não vai dar tempo de plantar nada, não vai dar tempo de pegar nada. Você vai ver como é que Deus vai levar. Agora, o justo vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé. Eu não me preocupo com essas coisas, porque eu sei que quando o Espírito Santo me batizar, ele vai me levar pelos caminhos que Deus quer que eu vá. E não os caminhos que eu, com a minha natureza carnal, quero ir. Se alguém quer sair das grandes cidades, morar no campo pela qualidade, para educar os filhos, parabéns. O Espírito de Profecia recomenda isso. Mas não faça isso porque o decreto dominical está vindo. Não faça, porque você está pegando as montanhas. Eu conheço alguns amigos que saíram, faz 10 anos, eles estão tudo voltando para a cidade, com a fé lá embaixo, porque foram seguir a cabeça de outras pessoas. A palavra de Deus diz assim, quando o decreto dominical começar a correr no Congresso americano, é hora de sair das cidades. Ah, deu sinal. Se alguém quer sair agora, saia por outras razões. Saia pela qualidade de vida, saia pela educação dos seus filhos. Eu concordo 100% de sair das grandes cidades, mas pelo motivo certo. Você sair das grandes cidades por causa do decreto dominical, cuidado. É quase certo que você vai ter problemas. Agora, saia para viver uma melhor qualidade de vida. Porque a palavra de Deus está revelado, irmãos. Está revelado. A gente não precisa se preocupar com o fim, está chegando, isso, aquilo, um evento ali, um Papa fez aquilo. Não precisa. A gente precisa do batismo do Espírito Santo. Essa sabedoria do Espírito vai nos guiar pelo caminho que Deus quer que nos guiemos. É isso que a gente está precisando. Agora é o tempo do preparo, é o tempo da busca, é o tempo da vigília, é o tempo da oração. E Satanás está botando essa pandemia aí para divertir o povo de Deus. Como se essa pandemia fosse o fim do mundo. Aí você vai olhar as estatísticas, morreu 5% lá. Fala, mas Deus salvou 95% e ninguém está louvando a Deus? Que coisa é essa? Nós estamos achando que o mundo vai acabar porque morreu 5% na pandemia? Mas Deus salvou 95%. Alguém estava dizendo, morreu 700 e tantos pastores e membros de igreja aí no mundo e tal. Muito, mas meu amigo, e os 20 milhões de adventistas que Deus salvou da pandemia? Eu estou aqui para dar testemunho e glória a Deus, porque eu escapei. Por quê? Porque Deus disse, ainda tem alguma coisa para você fazer. Mas se Deus tivesse me dito, tá, é hora para você descansar, o povo vivo chora, né? Mas a pessoa que morre é um segundo, fechou o olho, quando abrir, está vendo Jesus voltar. Então é uma benção. A morte é um descanso dessa vida tão desgraçada e terrível. Ninguém quer morrer porque todo mundo foi criado para viver eternamente. Então ninguém quer morrer, eu não quero morrer. Mas se eu tiver que morrer, eu vou descansar e vai ser um segundo, gente. Quem falece, fechou o olho e vai abrir. Como um segundo. E Jesus está voltando. Pode ter passado 10 mil anos, 1000 anos, não sei. É por isso que a gente tem a esperança da ressurreição. É por isso que, mas às vezes, quando o nosso ente querido morre, a gente entra num desespero tão grande. E eu fui tentado aí por essa jornada, quando a minha mãe faleceu. Mas aí o Senhor foi lá e falou assim, olha, levanta e anda para o Horebe. Aí foi para Elias. Elias queria suicidar, queria morrer. O profeta de Deus, vê se pode acordar. Você vê a natureza carnal onde pega as pessoas? Bem, eu tenho que agora terminar. Não tenho tempo para mais nada. Tinha mais algumas coisas para falar, mas eu me empolguei demais com outras coisas e terminou ficando para trás um bocado aqui. Bem, o que eu quero agora falar para vocês é o seguinte. Tem uns textos do Espírito de Profecia muito fortes. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 109, parágrafo 2. Ela diz assim, em meu sonho, um sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que queria entrar, recebeste o Espírito Santo? Tinha na mão uma fita métrica e apenas muito poucos eram admitidos a entrar no edifício. Vocês estão entendendo porque poucas pessoas têm o Espírito Santo? E agora tem uma outra que para mim também é muito forte. Ela diz assim, é uma solene declaração que eu faço. Serviço Cristão, página 30, parágrafo 4.
É uma solene declaração que eu faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparada para finalizar sua história terrestre e achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Aqui ela está falando dos adventistas. Está falando de você. Está falando de mim. Eu não sei, fiquei curioso para saber qual era a proporção, porque se a gente dividir a igreja aqui por 20, de cada 20 não vai nenhum. Nenhum vai salvar. Então você já sabe, para cada 20 adventistas não dá nenhum ainda. Então o número tem que aumentar mais. É só para mostrar como a natureza carnal vem destruindo a fé do adventismo. Como a gente vem se entregando a esse ego da alma, que às vezes a gente não tem nem sequer controle dele, irmãos. E agora, o do conflito dos sexos, na página 507, no parágrafo 3, assim: por que os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca e verdadeira comunhão com Cristo. Porque se acham destituídos do seu espírito. Quanto tempo você passa por dia de comunhão com Cristo? Pense. Por aí você pode ver onde é que você está. Quanto tempo você passa de comunhão com Deus? Eu queria que você desse pelo menos o dízimo do seu tempo. E eu calculo assim: quantas horas tem o dia? 24 horas. Quantas horas você dorme? 8 horas. Quantas horas sobra? Então vamos dar o dízimo de 16 horas. Todo dia você tem que dar o dízimo de 16 horas para Deus. Ou estudando a Bíblia, ou fazendo bem a alguém, ou procurando uma pessoa para ajudar. Todos os dias você vai dar 1h30 do seu tempo para trabalhar para Deus e fazer alguma coisa para Deus. Esse tempo não lhe pertence. Esse é o dízimo do tempo. Comece a dar o dízimo do tempo e depois você veja o que Deus vai fazer na sua vida. A gente só quer dizimar o dinheiro, né? Ainda mais com medo do fogo do Malaquias. Porque a gente não dá oferta. O cara só dá o dízimo e não dá oferta. O dízimo é uma obrigação, mas na oferta é que a gente vê o que é que ele tem. Onde é que ele coloca Deus é na oferta. E às vezes a gente nem dá oferta, porque o dízimo é obrigação. Não dá o dízimo como obrigação, o dízimo é um ato de amor. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus estabeleceu o dízimo como um simbolismo daquela árvore que tinha lá no Éden. Deus disse assim: não coma. Deus diz assim: me dê a 10ª parte, que eu quero saber quem é o Senhor da sua vida. Então, quando você devolve 10 para Deus, Ele vira o Senhor da sua vida. Quando você devolve mais 10 de oferta, ou 2 de oferta, ou 1 de oferta, Deus sabe seu coração. Aí Deus dobra a bênção. Mas não vai negociar com Deus: eu dou o dízimo para ser abençoado. O dia a irmã veio falar comigo: pastor, eu dou meu dízimo, ainda dou 3% de oferta, e a minha vida está um caos. Eu falei: irmã, aguenta o tranco aí, porque o Senhor está no comando. Mas eu dou meu dízimo. Mas Deus não é negociante, irmão. Dízimo não é negócio, dízimo é amor. Se a senhora está dando o dízimo para ganhar bênção, para de dar, porque não vai adiantar nada. Dízimo é uma coisa de amor. Eu amo meu Senhor, eu sei que Ele é o Senhor da minha vida, eu vou devolver a Ele honestamente, que a Ele pertence. Porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Eu vivo numa região que precisa de muito, e às vezes eu oro, né? E Deus provê de uma maneira incrível, impressionante, como Deus, de maneira impressionante. Nunca faltou dinheiro para a obra de Deus seguir adiante. Nunca, nunca faltou. Posso garantir a vocês. Sabe, meus queridos, de uma maneira ou de outra, nós precisamos abrir os nossos olhos. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e a incerteza da vida, mas há um terrível perigo, um perigo que muitos subestimam e não há compreendido suficientemente, em adiar e atender a voz suplicante do Espírito de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. A palavra de Deus aqui está dizendo que esse retardamento que está acontecendo, ele está acontecendo porque nós estamos adiando de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós estamos adiando a nossa entrega, nós estamos adiando a nossa rendição. E nós precisamos parar com isso, irmãos. Qual é o pai dos pecados? Com esse aqui eu quero terminar. João 16:9. Porque eles não o quê? Esse é o maior pecado, é porque você não crê. Porque se você cresce, você se rendia.
Porque se você cresce, você se entregava. Porque se você cresce, você confiava. Esse é o ponto crucial. Nós não nos enchemos do Espírito Santo, não abandonamos tudo e colocamos as coisas espirituais em primeiro lugar. Porque a natureza carnal colocou você e eu no centro da nossa vida. No dia que você crê, você vai se entregar. Porque não existe entrega sem crença. E esse é o maior pecado. E eu quero contar uma história para vocês. Muito interessante. Jesus, ele está batendo na porta do coração. E se alguém abrir, ele vai entrar. E eu quero mostrar para vocês como é que Jesus bate na porta do coração das pessoas. Eu quero contar para vocês a história. Não, eu estou indo para frente, eu preciso voltar. Eu queria voltar. Agora eu voltei demais, foi. Deixe-me chegar aqui no slide que eu quero, é esse aqui. Poxa, não está parando não, por quê? É esse. Eu quero contar para vocês hoje à noite a história de Sadiq. A história de Sadiq é muito interessante. Essa história foi contada pelo pastor Joe Cruz. Ele era missionário no Paquistão. E eu vou ler algumas partes, porque eu não quero ser traído pelas palavras. É uma história muito linda. Diz assim: era o dia 25 de dezembro de 1955, quando alguém bateu furiosamente na porta da casa do pastor Joe Cruz, na cidade de Lahore, no Paquistão, capital do Paquistão. As batidas eram muito fortes, era dia de Natal. O pastor Joe abriu a porta e do lado de fora estava um muçulmano vestido de roupas comuns, e ele entrou correndo dentro da casa gritando: me batize, eu quero que você me batize agora. Esse era o clamor dele entrando dentro da casa. Após ajudar a se acalmar um pouco, o pastor Joe perguntou a ele por que ele estava assim, e ele contou a sua história. Uma história incrível. O nome dele era Sadiq, e ele vivia na área tribal de Khyber Pass, próximo da fronteira do Afeganistão. Um território que não tinha muito controle de governo, onde qualquer muçulmano portando uma arma, uma faca, um machado, podia matar alguém. Sadiq, ele tinha um bom emprego, tinha uma família maravilhosa, era um muçulmano fiel e orava 5 vezes por dia voltado para Meca. Mas recentemente havia um evangelista adventista que colocou uma tenda no vilarejo de Khyber Pass, perto da fronteira. E cada noite, quando Sadiq voltava do trabalho, ele estava começando a sua conferência. Sadiq, todas as noites, quando ele voltava do trabalho, ele parava do lado de fora da tenda e ele ficava ouvindo a pregação. Ele não tinha coragem de entrar, porque como muçulmano, se ele entrasse dentro da tenda, ele podia ser tremendamente penalizado. Ele poderia ser castigado pela sua família. Mas toda noite, quando ele voltava do trabalho, ele ficava do lado de fora da tenda, na sombra, absorvendo as maravilhas do Evangelho. Ele não queria ser morto como um incrédulo, por isso que ele não entrava. Mas ele começou a ouvir a mensagem. E à medida que a mensagem foi sendo pregada cada noite, Sadiq foi conhecendo a Jesus Cristo. E ele começou a sentir um desejo de dar o coração dele a Jesus. Depois de várias noites assistindo a conferência do lado de fora da tenda, Sadiq finalmente se rendeu a Jesus. Um dia, ele chegou em casa e ele decidiu contar para sua esposa. Ele confessou para sua esposa
que ele iria se tornar um cristão. No dia seguinte, quando ele voltou para a casa do trabalho, ele encontrou a casa vazia. Seu sogro tinha levado tudo, a esposa, os móveis, os filhos, e ele nunca mais poderia ver a sua esposa e seus filhos. Alguns dias depois, ele foi mandado embora do seu emprego, porque a esposa espalhou para a vila que ele havia se convertido ao cristianismo. Os membros da sua família estavam se posicionando contra ele. Depois de certo tempo, ele foi espancado, até quase ser morto pelos seus irmãos. Fugindo pela sua vida, Sadiq pegou o caminho da cidade de Lahore. Ele queria ser batizado. O evangelista da tenda deu o endereço do pastor Joe Cruz. Ele cruzou o país em desespero. Naquela dia de Natal, ele chegou na casa do pastor Joe, batendo na porta, desesperado. Entrou ofegante, suando. E ele gritava: batize-me, batize-me. Eu quero ser batizado. Ele sabia que talvez ele não tivesse muito tempo de vida, porque ele estava sendo perseguido, mas ele queria ser batizado. Meus queridos, Sadiq queria terminar sua jornada do islamismo para o adventismo dentro de um tanque batismal. Naquela tarde de 25 de dezembro, dia de Natal de 1955, na cidade de Lahore, na igreja adventista. Ali é a cidade de Lahore, ali é o país, aqui é a igreja. O tanque batismal foi cheio de água. Sadiq tirou a sua roupa e ele foi batizado naquela tarde de Natal. O pastor Joe Cruz, ele diz assim: eu vi as cicatrizes no corpo de Sadiq quando ele saiu da água, marcas de sua devoção e sacrifício, marcas que ele carregaria pelo resto da sua vida. Sadiq seria um refugiado, um fugitivo pelo resto da sua vida. Era procurado pelos membros da sua própria família que queriam matá-lo. Cada vez que eu conto a história desse homem, eu fico pensando que tipo de compromisso eu tenho com o meu Deus. Se eu estaria disposto a perder a minha mulher, a perder os meus filhos, a perder tudo, para que eu pudesse viver a minha vida como um fugitivo, para viver a minha vida pelo Senhor Jesus. Não está longe o tempo que essa igreja vai se tornar fugitiva como Sadiq. Não vai longe o tempo que os senhores e eu teremos que abandonar nossos queridos que não quiserem ir conosco, para fugir pelos matos e valados deste país, aguardando essa bendita e gloriosa esperança da volta de Jesus. Mas você só vai conseguir essa vitória que Sadiq conseguiu se você receber o batismo do Espírito Santo na sua vida. Se você derrotar a sua natureza carnal, deixar que a natureza espiritual tome conta da sua vida. Eu queria nesse momento que você conversasse com Deus e falasse para Deus o que é que está impedindo você de derrotar a sua natureza carnal. O que é que está se segurando aqui nesses bancos? Grandeza, poder, dinheiro. O que está te segurando nos bancos dessa igreja? De você sair aí fora e mostrar para Uberlândia o amor de Cristo, o amor de Deus por ti. Eu vou dar para você 2 minutos, para você ser direto para Deus. Não enfeita não enfeita. Se ajoelha e diz: Senhor, meu pecado é esse. É isso que está me bloqueando. É isso que está acabando comigo. Me ajuda, estenda a sua mão, pegue na mão de Deus agora. E eu vou fazer uma oração para a gente terminar o culto dessa noite. Vamos se ajoelhar e falar com o Deus Altíssimo.
e confessar a Ele o que está impedindo a gente de poder se entregar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Louvado, bendito e glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Essa noite nós chegamos ao Teu trono de graça com o nosso coração aberto, pela necessidade que temos de fazer renascer na nossa vida a nossa natureza espiritual. Senhor, nós vemos por muito tempo sendo dominados por essa natureza carnal. Talvez por ignorância, talvez por negligência. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós queremos reavivar nossa alma. Nós queremos iniciar essa jornada, essa batalha, esse conflito, onde nós vamos destruir e matar a nossa natureza carnal. Onde nós vamos abrir espaço para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar. E que através do Teu poder e da Tua graça, nós possamos alcançar a vitória sobre o nosso ego. Senhor, tem misericórdia de nós. Manifesta a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Se revela a nós essa semana para que nós possamos ser fortalecidos pelo poder desse Santo Espírito. Toca o coração de cada pessoa que está vindo aqui a cada noite, para que eles possam ter forças, Senhor, para derrotar o mal, para derrotar a carne, para derrotar o pecado e viver uma vida cheia de glórias ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida, por tudo que tem nos concedido, pelo pão de cada dia, pela saúde. Ó Senhor, como Tu és bondoso e maravilhoso. E encerrando essa noite a mensagem, eu oro dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor.